Secretaria, da Unesco, para estar aqui hoje fazendo essa fala junto com vocês. Sei que nunca é fácil estar num sábado de manhã depois de uma semana de escola. A gente sabe, mas por outro lado a gente sabe também que a vida da escola ela é muito, um pouco no que estava aqui o Genuíno trouxe, né? Ela suga a gente com os problemas do cotidiano dos alunos, do currículo, da vida escolar, e às vezes sobra pouco tempo para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Que é pensar um pouco sobre o que estamos fazendo. E pensar sobre o que estamos fazendo é tão importante quanto fazer. A gente só faz um, só faz o outro, a gente fica um pouco, vamos dizer assim, meio manco, né? Só pensar não dá e só fazer também não dá. Então eu acho que é sempre muito oportuno estar pensando no currículo, e acho que tem que pensar nessa dimensão mais ampla do currículo, né? Que tá em currículo não é só o conteúdo que se ensina na sala de aula, mas é todo o conjunto que envolve a escola, todo o processo que envolve desde a própria organização física da escola até as questões pedagógicas, né? A organização do tempo na escola, os papéis, enfim, toda essa complexidade que depois se transforma num cotidiano que muitas vezes engole a gente e dá pouca chance da gente parar para pensar no que estamos fazendo. Eu queria agradecer também ao Edgar ter feito aqui um resumo, principalmente para quem não estava na semana passada. Acho que várias ideias importantes já foram colocadas. Com relação ao próprio INAF, que eu também sou coordenador desse estudo junto com a Ana Lima, eu não vou fazer agora uma retomada do INAF, mas a própria Ana me disse que algumas questões ficaram pendentes, mas na hora que for abrir as questões, se a gente quiser recolocar algumas questões sobre esse tema, eu posso também voltar a falar sobre isso. Eu queria chamar a atenção, teve um dado trazido pela Rebeca, agora retomado pelo Edgar, sobre 7% de analfabetos no Brasil e 18% de analfabetos funcionais. Na conta do INAF, a soma dessas duas coisas dá 29%, né? Um pouco próximo de 25%. Esses 29% é muita gente, né? É um terço da população de 15 anos ou mais, né? Acho que esse é um tamanho do desafio que a gente tem no país, né? Um país também que tem quase metade da população sem concluir o ensino fundamental, acima dos 15 anos, né? Então nós estamos falando de uma grande dívida social que não pode deixar de ser discutida, né? E aí vou aqui fazer, não vou fazer propaganda política, nem vou falar nomes, mas eu fiquei muito assustado outro dia quando eu vi um candidato num debate, não sei se alguém viu, dizendo assim, não, esse negócio daí a gente deixou para lá porque isso aí não tem jeito, né? E foi muito ruim ver um candidato à presidência falar uma coisa dessa quando metade da população brasileira sequer tem um ensino fundamental, né? Quer dizer, isso é uma coisa que realmente aí é uma falta até de conhecimento mesmo do problema social brasileiro, né? Muito bem, eu vou fazer uma fala aqui que na verdade, eu chamei aqui de Direito de Jovens e Adultos à Educação e os Desafios da Política Pública em contexto de grande diversidade e desigualdade social. Dos temas que foram levantados por esse encontro, eu vou me concentrar mais na equidade. Eu vou tentar me aproximar mais desse diálogo sobre equidade, vou esbarrar um pouco na questão da cultura. E para falar de equidade, a gente tem que falar de duas coisas. Tem que falar de diversidade e falar de desigualdade, né? Essas duas questões, elas são essenciais para compreender o problema da EJA no Brasil, né? Sem falar dessas duas coisas, é difícil compreender o sentido da própria EJA. Por exemplo, eu acho que não dá para falar de currículo na EJA de maneira alguma sem falar de diversidade. Isso apareceu lá nas ODS também, lá no que o Edgar apresentou, né? Essa questão que passa pelas questões que tem a ver com gênero, que tem a ver com raça também, né? Tem a ver com questões raciais também, tem a ver com questões de desigualdade, de níveis sociais muito diferentes, enfim, com tudo aquilo que passa pelas questões que envolvem a diversidade, que todo mundo que está aqui, que frequenta uma escola de EJA, sabe que a diversidade está assim, é a nossa, vamos dizer assim, a nossa característica fundamental que está presente nesse cotidiano. A gente tem pessoas das mais diferentes faixas etárias, com as mais diferentes histórias, com as mais diferentes histórias de exclusão, né? Eu sempre sugiro, faça com seus alunos um trabalho de contar a sua história de por que você deixou a escola,
né? Muitos de vocês já fizeram certamente. E a gente vai entender onde é que está a questão da diversidade. Um deixou a escola por uma questão de identidade de gênero, porque foi excluído da escola porque não tinha uma postura, não era uma pessoa da linha convencional, que supostamente se diria. Então, se uma pessoa se disser homossexual, ela pode ser discriminada, e muitos deixam a escola. Deixou a escola porque tinha que trabalhar, porque tinha uma família que não conseguia estar naquela escola. Deixou a escola porque era mulher, e a mulher tinha que cuidar do irmão mais novo e não podia ficar na escola. A diversidade de questões que levam essas pessoas a deixar a escola e gerar essa dívida social que a gente tem hoje no país. Mas sem compreender essa diversidade, eu acho também que a gente não consegue fazer um currículo que faça essa pessoa voltar para a escola. Porque a questão não é só voltar. Vocês sabem muito bem que o problema, tão grande quanto voltar, é a permanência na escola, né? A gente vê que na média brasileira, em São Paulo, para dentro dessa mesma média, a gente tem menos de 50% dos alunos concluindo um nível que eles iniciam, uma série que eles iniciam. E isso tem muito a ver com a diversidade. O quanto a gente consegue acolher a diversidade para valorizar a permanência desse sujeito na escola. Porque uma parte nem volta, uma parte nem arrisca chegar lá para fazer a matrícula. Já não quero nem ouvir falar de escola, né? A outra parte que vai, às vezes chega na escola e não se sente suficientemente acolhida ou respeitada na sua diversidade para permanecer na escola também. Então, acho que as duas coisas são essenciais, né? Isso tem a ver com a equidade. E aí, eu gosto sempre de começar com uma pergunta, né, sobre essa questão do direito. O direito à educação de pessoas jovens e adultas, e faço uma pergunta, né, se a educação é uma chave para a vida digna, né? Bom, e aí a gente pode perguntar o que a gente entende por vida digna. A gente pode entender um monte de coisa. A dignidade passa pelo respeito à pessoa, né, pelo direito à diversidade, pelo acesso ao conhecimento, né, pela capacidade de poder participar da sociedade, né, enfim, pelas condições que essa pessoa pode ter para construir uma vida digna, que passa também pelas questões econômicas, né. Agora, a educação, né, pensar, eu acho que a gente tem que pensar, tomar o cuidado de... a gente acha importante a gente dizer que a educação é uma chave para a vida digna, mas ela é somente uma das chaves, né? Ela não é a única chave. A gente tem que tomar o cuidado de não supervalorizar o que a educação pode fazer, né? Existe um discurso que eu não gosto muito salvacionista, né? Que a educação vai salvar o mundo. Isso é mais ou menos verdade, né? Como dizia lá, e vou lembrar uma velha frase do Paulo Freire, muito conhecida, né, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. É verdade, né? Acho que ele tem todo, eu concordo muito com o que ele disse. A gente precisa da educação para poder pensar a transformação dessas pessoas e da própria sociedade, né? Mas a gente tem que tomar cuidado de não achar que ela sozinha vai fazer isso. E por que eu quero advertir isso? Porque existem questões muito estruturais que implicam fortemente na possibilidade de um jovem adulto estar na escola. E você sabe muito bem as questões da vida familiar, as questões de trabalho, as questões emocionais, o sentir-se... Ontem eu entrevistei um analfabeto e eu queria entender um pouco exatamente uma coisa que foi comentada aqui, que era assim, por que que... eu queria entender assim, qual é a diferença entre os saberes que ele aprendeu na prática e aquilo, como é que ele resolvia as coisas que ele não conseguia fazer por não ser uma pessoa alfabetizada e não ter leitura, né? Não ser capaz de ler. E ele me dizia assim, ele é um cara que trabalhava numa empresa de pisos, era um operador de máquinas complexas que trabalhavam com toneladas e medidas complexas, e ele dizia assim, esse negócio de ler não dá pra mim, né? Eu sei fazer um monte de coisas, mas eu não sei ler, né? E parece que eu não nasci para isso, né? Ele já tinha uma autoestima muito ruim para dizer assim, olha, ler não dá para mim, esse negócio aí não dá para mim. A filha de 11 anos lê tudo, mas eu não consigo ler nada, né? E, então, como é que você enfrenta isso, né? Ele tem uma condição emocional já em que ele não acredita que ele seja capaz de fazer isso, né? Então, a gente está falando de um conjunto
de coisas muito mais complexas do que às vezes até a gente consegue tratar na escola, né? E que algumas a gente não vai ter domínio sobre elas. Uma questão, por exemplo, é da condição econômica, muitas vezes, né? Existem condições para se frequentar uma escola que são necessárias, né? E às vezes a gente não consegue dar conta desse processo. Por outro lado, se a gente não leva tudo isso em conta, a gente também se frustra muito facilmente, vê esse aluno indo embora e não compreende as razões de por que isso está acontecendo, né? Então acho que a gente precisa entender. Eu sempre falo que eu acho que a questão primeira da educação não é a gente compreender o plano pedagógico, é a gente compreender os sujeitos, né? E no caso da educação de adultos isso é muito importante, porque a gente não está falando de público homogêneo, né? Acho que o grande desafio da educação de jovens adultos não é como é que se ensina na homogeneidade. Um currículo de educação de jovens adultos é saber como é que se ensina na heterogeneidade. Se a heterogeneidade não for a palavra de ordem, se eu fico com aquela briga, não, mas tem idoso e jovem na minha classe, o que eu faço com isso? Isso é uma falsa questão da educação de jovens adultos. O problema é saber como é que se cria um currículo para a heterogeneidade e não para a homogeneidade. Homogeneidade é o que a gente tenta fazer na escola de crianças. Bota todo mundo de 10 anos aí em uma classe e faz de conta que todo mundo é igual, quando a gente sabe que também não é. Nem esses são iguais. Imagina quanto mais os jovens e adultos que a gente tem, com as histórias mais variadas, com as origens mais variadas, né? Hoje até com estrangeiros começando a aparecer também, né? Como é que a gente vai achar que nós vamos querer chegar numa sala de aula e falar, olha, esse daqui é um ensino homogêneo para todo mundo. E quem não estiver dentro vai acontecer o quê? Vai embora. O que acontece? Como eu sou adulto, minha mãe não pode me mandar eu ficar na escola, eu vou me embora, né? Então, essa dimensão de considerar a diversidade para poder pensar em equidade, né, é o que garante para mim o direito à educação. E não simplesmente eu dar um tratamento homogêneo para todo mundo. Então eu diria assim, não faça um currículo sem ter a perspectiva de que eu vou trabalhar com a perspectiva da heterogeneidade. Muito bem. E aí eu queria fazer uma rápida passagem para esse tema da educação e direitos humanos, colocar um conceito aqui pelo menos, né? Que é essa ideia de que os direitos humanos se referem à valorização da pessoa humana, são os direitos inerentes à pessoa, à defesa da sua dignidade. De novo, esse tema da dignidade, né? Então a gente precisa, de novo, né? Está muito em crise, né? A gente está vivendo um momento no país em que existem grupos que ficam questionando os direitos humanos e que os direitos humanos são, tem uma fala muito senso comum, assim, direitos humanos é para proteger o bandido, né? Direitos humanos é para valorizar aqueles que não fazem nada, né? Essa é uma fala preconceituosa, ou talvez uma fala pouco informada, né? Porque quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando de direito à vida, basicamente. A gente está falando do direito de ninguém ser torturado, a gente está falando do direito à escola, por exemplo. O conhecimento é o mais genuíno direito humano. Então a dignidade está o direito à comida, o direito à infância, o direito às coisas mais básicas que todos nós aqui queremos para nós mesmos, né? O que é muito diferente de dizer que o direito humano é o direito de cada um fazer o que quiser, onde quiser, em qualquer lugar, a qualquer preço. Mas é o direito à vida, basicamente, e tudo que envolve ter o direito à vida. Sendo que a educação e o conhecimento, né, e o conhecimento colocado como essa ideia, né, de que a educação como um direito humano, que é uma vocação humana para produzir o conhecimento. O Paulo Freire também insistia muito nisso, em que se existe alguma coisa que mobiliza as pessoas, é uma certa visão inerente de que nós somos incompletos. E porque nós somos incompletos, nós precisamos de mais. Precisamos buscar mais o tempo todo. E isso é o conhecimento, né? O desejo de buscar mais, de ter mais informação, de pensar, de transformar. Isso que nos move como seres humanos numa direção diferente de outros seres vivos, né? E isso, por ser uma vocação humana, por ser uma coisa inerente ao ser humano, passa a ser um direito, né? E esse é o direito humano à educação.
E aí tem uma coisa muito importante que a Catarina Tomaszewski, que é uma autora que eu recomendo muito, eu gosto muito pelo menos, ela define um tanto essa questão da educação como direito humano. Ela faz uma leitura que eu acho bem importante, que é pensar a educação como um direito multiplicador, né? Que a educação, embora não seja a salvação do mundo, ele tem um papel multiplicador que é de fortalecer os outros direitos, né? Que é tanto o trabalho, a saúde, a moradia e a participação política. Vocês já viram estatísticas de que pessoas que têm mais escola, têm mais escolarização, conseguem ter melhor condição de saúde, né? Que pessoas que têm melhor educação têm melhor renda. Se tem mais renda, tem mais acesso à moradia. Pessoas que têm mais educação conseguem os melhores postos de trabalho e, portanto, têm mais renda. E a participação política, que também, historicamente, né, não se fez a Revolução Francesa sem logo em seguida pensar a educação como uma meta fundamental para se manter uma sociedade onde a cidadania fosse o seu foco. Então, pensando em todos os direitos, moradia é um direito, saúde é um direito, trabalho é um direito, participação é um direito, quem é que está no meio, sendo um grande fortalecedor desses outros direitos, é a educação. Tanto que nós temos quais alunos? Aqueles que menos renda têm, que têm problemas de moradia, as dificuldades de saúde que vocês sabem que existem, que são muito frequentes, né? E são as pessoas de menor educação. Então, isso que ela está dizendo se comprova muito facilmente numa escola de jovens e adultos, né? E o inverso também, então, é verdade, que é o nosso aluno. Que quando você nega o direito à educação, você priva as pessoas de muitos direitos e liberdades, né? Porque, como também diria o Paulo Freire, é muito emancipador poder se educar e ser capaz de ter autonomia para poder fazer muitas coisas que você não tem quando você não tem a capacidade de ler. Esse mesmo analfabeto que eu entrevistei ontem, ele me disse essa coisa ótima. Ele falou assim: eu tenho muitos problemas por não saber ler, então eu não consigo, às vezes, pegar o ônibus, saber onde é. São limitações, uma falta de liberdade para as coisas mínimas. Mas ele falou: mas eu sou muito bom de perguntar. Eu pergunto muito bem para todo mundo, eu vou em qualquer lugar. Então ele conquistou uma outra maneira de se emancipou de uma outra forma, mas ele reconhece e tem vergonha das suas limitações, porque ele fala: eu vou procurar emprego, eu tenho que pedir para o cara preencher o formulário para mim e fazer de conta que eu não estou podendo escrever porque minha mão não está boa, né? Então, olha só o tamanho da restrição numa sociedade letrada, super grafocêntrica, para alguém que não consegue ler. Muito bem. E aí tem um desses princípios, que é o princípio da adaptabilidade, né? E aí eu queria retomar uma ideia, que é a seguinte, isso para chegar na questão central do currículo da equidade, que as estatísticas educacionais, elas produzem médias, falam de sujeitos padronizados. Isto faz com que se apague a diversidade. Então, quando eu digo que 32% das pessoas tiraram o conceito X, fizeram 100 pontos em matemática, eu não estou preocupado em perguntar quem é este sujeito que fez 100 pontos. Eu estou pensando numa média padronizada, eu estou homogeneizando esse processo. E você apaga a diversidade, porque ela não importa nessa conta, né? E as questões raciais, de gêneros, vários aspectos culturais não estão nas estatísticas. As questões de quem é esta pessoa, de por que está tirando esta nota, e nós vamos ver, eu vou mostrar alguns dados aqui de São Paulo, vocês vão ver que faz toda a diferença saber quem é essa pessoa, né? Porque o analfabetismo, por exemplo, ele tem raça no Brasil. O analfabetismo da população negra é o dobro da população branca. Em São Paulo é mais do que o dobro, né? A gente pode falar em distritos de São Paulo que a gente tem 2% de analfabetismo e outros que tem 8%. E você sabe qual é a cor do que tem 8 e qual é a cor do que tem 2. Né? Da população branca tem 2, da população negra tem 8. Né? Então como é que a gente pode fazer uma estatística padronizada, tratar a questão que tem evidentemente um problema que tem a ver com um aspecto histórico-racial dessa sociedade, né? Então, a gente pode dizer que não se pode construir políticas, aí vem a questão da adaptabilidade, adaptar às necessidades e contextos dos cidadãos, né? Ou seja, o que se faz hoje em dia é obrigar que todos vão no mesmo barco, mas sabemos que muitos deixam o barco e são excluídos, né? Então a gente diz: olha,
Tipo, todo mundo numa classe faz uma prova, você vai bem, você vai mal, não quero nem saber que sujeito é você. Agora, o que eu faço na prática é dizer para ele, ó, você sim, você não. Então você vai e o outro fica, então a gente põe todo mundo no mesmo barco, mas nem todo mundo consegue andar nesse barco. E o que eu faço com esse sujeito? E aí que vem a minha questão. Nós temos que saber como criar uma educação que se adapte às condições do sujeito, e não o inverso. Não é o sujeito que tem que se adaptar ao nosso currículo, é o currículo que tem que se adaptar ao sujeito. Eu acho que esse talvez seja o maior erro que a gente comete na lógica da escola que a gente tem hoje, né? Que é mais importante o plano e muitas vezes o administrativo, né? Do que construir um currículo que se adapte ao sujeito. A pergunta é, para aquele sujeito, que currículo que eu vou fazer? Para que eu consiga garantir o direito humano desse sujeito à educação. Se eu tenho tamanho de diversidade, como é que eu vou trabalhar com essa heterogeneidade? E é isso que eu estou chamando de equidade. Porque é só assim que é possível pensar em equidade. Que tem uma imagem que é muito conhecida, rodou muito na internet, que eu vou chegar nela já. Mas antes disso eu ainda quero definir mais uma coisa. Pensando nesses sujeitos, quem são eles? Nossos sujeitos particulares da educação jovem e adultos. Em quase todo mundo a coisa anda por aí. São os mais pobres da sociedade. Você sabe que uma parte dos alunos da EJA não chega a um salário mínimo de renda, muitas vezes. Das regiões mais pobres, né? Se você pegar em São Paulo, mesmo na cidade de São Paulo, a gente sabe que uma boa parte dessas pessoas estão nas regiões mais pobres da cidade. Pessoas que tiverem histórias de exclusão que podem se relacionar com razões econômicas, culturais, de identidade de gênero, de orientação sexual, raciais e outras. E podem ser também os jovens infratores da lei. É muito interessante você perguntar, você já deve ter feito isso várias vezes, conversa vezes com um jovem desses infratores da lei, eu participo de um grupo com jovens desse tipo, e pergunto para eles, o que você acha de estudar? Sabe a primeira coisa que ele fala? Não é que ele não gosta de estudar, é que ele fala o quê? Não dou para isso não. Eu já fui expulso da escola uma vez, já fui expulso duas. Esse negócio de estudar, eu acho que não é para mim. Mas estão me obrigando a estudar, então eu estou vindo na escola. Conversa com às vezes o adulto mais velho que te diz a mesma coisa. Eu já várias vezes me dei mal na escola, eu desisti desse negócio, eu estou tentando. Aí você vai lá dar uma prova, ele vai mal, nunca mais ele volta. Então esse é o sujeito de que nós estamos falando. São pessoas que não têm mais sua trajetória escolar valorizada. Porque no Brasil ainda a grande parte da elite pensa que para os pobres a necessidade maior é o trabalho. Eu fiz uma vez um estudo sobre trabalho infantil e tive a infelicidade de fazer entrevistas com vários professores do país, e foi muito triste ouvir os professores dizer assim, mas é melhor a criança trabalhar do que roubar. Ou seja, é melhor ela deixar a escola e trabalhar do que ela ficar roubando. É muito ruim o professor dizer isso. Porque um professor pode dizer, ó, o cara tem que estar na escola, acabou. Então, mas a gente tem isso na nossa cultura muito forte ainda. O lugar das pessoas mais pobres, principalmente, é o do trabalho. A escola é quase que um bônus. Então, abandonar a escola para essa população passa a ser alguma coisa naturalizada. E a gente não tem nenhum problema em obstruir esse direito. E aí, eu acho que a gente tem que pensar um pouco numa coisa também que a gente faz, que eu acho que no currículo muito errada, que é tratar a Escola de Jovens Adultos como um curso simplificado. Porque como ele tem menor duração do que o curso regular, é como se ele fosse um curso rápido, um curso express, tiro curto, assim. E aí então ele é meio simples, ele é meio assim, um curso mais ou menos, um curso que ensina um pouco, mas não ensina tanto. Para essas pessoas que não aprendem mesmo, tá bom. Está um pouco no imaginário das pessoas isso. E ao contrário, como é que eu vou lidar com tamanha heterogeneidade pensando somente na simplificação? Eu vejo a política de educação de adultos como política pública, como uma política complexa e cara, não uma política barata. E a gente trata ao contrário. São os menores recursos da educação para a educação jovem de adultos,
uma política sempre, em todos os países da América Latina isso é assim, né? Não é no Brasil só, não é só em São Paulo, não é em todo lugar. É tratado como uma política marginal, com raras exceções, né? A gente pode falar de raras exceções. E então eu penso que, ao contrário, a gente tinha que olhar com uma complexidade que trabalhar com a heterogeneidade nos conduz, e com pessoas tão sensíveis. Pessoas que eu digo são as traumatizadas da educação. Já sofreram um trauma de ter vivido situações ruins na educação. Eu digo, não é suficiente pensar somente em salas de aula, somente em livros, em professores, para fazer educação de adultos, né? A gente precisa de políticas que tenham um olhar mais amplo sobre os sujeitos, né? Um olhar que fale sobre as suas necessidades e também com respeito à sua história e cultura. Então, se eu tenho uma população eminentemente nordestina, que é o caso muito comum aqui na cidade de São Paulo, como é que eu vou respeitar a sua cultura e trazer isso para a sala de aula e transformar isso numa potencialidade de aprendizagem que vai valorizar essa aprendizagem na escola? É isso que eu estou querendo dizer, que é articular o que a gente chama de conhecimento da experiência vivido com o conhecimento escolar. Porque isso é uma maneira de respeitar esse sujeito, de reconhecer o saber que ele tem. E isso cria uma autoestima para esse sujeito poder ir adiante, né? Estimula a permanência dele. E que a educação não pode ocorrer sem saúde, sem que as pessoas tenham trabalho, casa e outras necessidades básicas. Então, às vezes a gente tem que perguntar para isso. Eu, outro dia, numa escola, chamaram um oftalmologista, 75% das pessoas precisavam de óculos. 75%. E não era assim que tinha meio grau, não. Tinha gente com 5, 6. Nunca na vida tinha usado um óculos. Porque não tinha dinheiro para ir no oftalmologista, não conseguiam consulta, não pararam para pensar na sua dificuldade de visão, e muito menos comprar um óculos. Dessas pessoas que a gente está falando. Fizemos um levantamento de pressão arterial e diabetes. Gente, foram 20 para o hospital no mesmo dia. Só de pressão alta, gente com diabetes no 500. Né? Nunca fez esse exame na vida. Fala, isso não tem nada a ver com a escola? Não tem. Né? Porque se a gente não articular políticas intersetoriais que ajudem esse sujeito a permanecer na escola, as pessoas mais pobres do país, de fato, a gente corre o risco de não conseguir. Né? Então, às vezes, algumas medidas que a escola toma, que não tem nada a ver com o papel e a caneta na sala de aula, elas garantem que o sujeito fique na escola e reconheça o valor daquela escola porque ele está sendo bem atendido. Né? E aí vem essa imagem muito famosa na internet, que é a diferença entre igualdade e equidade. Quer dizer, aqui se eu trato todo mundo homogeneamente, eu tenho um problema porque o garoto menor, coitado, não vê o jogo de futebol. Mas eu dei um banquinho igual para todos. Né? É ótimo porque eu estou supostamente sendo, como é que eu digo? É uma igualdade, né? Eu estou dando as mesmas oportunidades para todo mundo. Eu dou um banquinho para cada um. Só que eu tenho essa altura aqui e eu não vou ver o jogo. Né? Então isso não pode ser a EJA. Né? A EJA tem que ser isso daqui. Né? Que eu vou dar 2 banquinhos para esse aqui. Quer dizer, eu vou tirar o banquinho desse aqui. Esse aqui não precisa de um banquinho porque ele é muito alto, ele consegue ver o jogo. E vou dar 2 banquinhos para esse daqui. Né? Isso é trabalhar com a heterogeneidade. E, portanto, eu garantir a equidade. Né? Que é um passo além de eu garantir uma igualdade de oportunidades. Por exemplo, o Chile tem uma política de educação de jovens e adultos. Eu estive lá agora em julho conversando com professores, que eu acho desastrosa. Por quê? O que eles fazem? Eles garantem um currículo para a EJA que é exatamente tenta ter a mesma base de conhecimentos do ponto de vista de conteúdos que a escola regular. E supostamente a defesa deles é que isso garante a igualdade. Todo mundo vai aprender a mesma coisa. Né? Só que é o seguinte, é o problema da equidade. Quem disse que este jovem adulto, este conteúdo extenso que você garantiu à criança, ele vai ser adequado para esse sujeito? E por isso eles também têm uma evasão altíssima. Então, eu acho que garantir esta equidade
é um dos passos essenciais para pensar a educação de jovens e adultos e pensar o direito humano à educação. Acho que é isso que eu queria dizer no currículo. E aí eu queria trazer alguns dados, com base até num estudo que eu fiz aqui para a Prefeitura de São Paulo, alguns dados bem básicos, tentando não gastar muito tempo mais de vocês, para dizer um pouco assim, como é que eu consigo enxergar o que tem de positivo e o que falta do município, para pensar essa equidade de uma maneira mais interessante. Bom, como eu disse para vocês, da taxa de alfabetismo, né, é interessante a gente olhar essa faixa, isso vale para 2010, né, onde tem mais de 5% de analfabetismo são nas regiões marrons, né, e vocês veem que a região central é onde a gente tem até 2%, que é a faixa mais baixa, né. Já não é evidente, a gente tem uma questão de distribuição que está ligada à renda. A gente está vendo que o analfabetismo mais acima de 5%, ele está sempre aonde? Nos extremos, nas franjas da cidade, nos bairros, nas regiões mais pobres da cidade, né? O extremo leste, o extremo norte, o extremo sul. E que se você comparar com o mapa da vulnerabilidade de São Paulo, a gente vai ver também que as regiões mais vulneráveis são as regiões onde tem mais analfabetismo. E aqui que eu falava da raça. Olha só que coisa impressionante, gente. Ali são os brancos. Isso em 2010, né? A gente não tem dados para 2018. A gente tinha até 1,5%, o branco, né? É onde tem mais analfabetismo, né? Olha como quando você vem para a preta, para a cor preta, né? Para a raça preta, como vai aumentando, né? O marrom e as cores mais escuras em relação à branca, né? Que é isso, que é pensar como é que o analfabetismo está presente muito mais entre a população negra na cidade de São Paulo do que entre a população branca. Então, não é só fazer um programa para analfabetos, é pensar muito bem como é que é a questão do analfabetismo na população negra em São Paulo. Tem uma questão cultural colocada aí também. Não só uma questão de aprendizagem estritamente falando. Vale lembrar que em 2010, São Paulo tinha 3,2% de analfabetos. Talvez a gente esteja hoje em 3, em 2,9%, alguma coisa por aí talvez. Nós esperamos. E que, pensando nos vários distritos de São Paulo, a gente consegue, nas 13 de São Paulo, né, nos distritos, a gente consegue enxergar algumas regiões onde é mais evidente o analfabetismo, que são as regiões mais pobres da cidade, né, as mais extremas, e evidentemente alguns lugares, como Ipiranga, que é um mundo, né, Ipiranga, que é um mundo, e o Butantã, onde a gente vai enxergar uma redução do número de percentual de analfabetos. Então também já existe uma evidente distribuição territorial dos analfabetos. Eles estão localizados em lugares muito específicos da cidade, né? Bom, e também é uma questão de equidade, a gente olhar um pouco para essas diferenças de território, né? A gente trata tudo do mesmo jeito, e não é tudo do mesmo jeito, né? Se a gente pensar por faixa etária, é uma outra questão de diversidade muito importante, né? A gente tem pessoas que não concluíram o ensino fundamental em São Paulo, né? Esse número elevado de 15 a 19 anos é porque tem gente que está na escola ainda com 15 anos, né? Então elas já estão fazendo fundamental com 15, 16 anos, então fica alta essa barra aqui, porque nós temos um problema do chamado atraso escolar, né? Muito elevado. E a gente vai vendo aquela coisa que é um fenômeno brasileiro e latino-americano também, que quanto mais velhas as pessoas ficam, menos elas concluíram a sua educação. Isso me leva a duas conclusões, né? Primeiro, tem uma melhora evidente no nosso nível de inserção das pessoas no campo educacional, né? De 20 a 24 nós estamos falando de 17%, não que isso seja baixo, isso é alto na verdade, nós estamos falando de ensino fundamental. E quando chega nos 70, já chegamos nos 74. Para mim tem um pouco da falência da nossa educação de jovens e adultos, para conseguir atender essa demanda, né? Porque
você vê que a população mais velha vai ficando, né, vai ficando também sem conseguir retomar essa perspectiva de uma educação ao longo da vida, porque ela, quanto mais velha você vai ficando, mais gente a gente vai encontrando sem estudo, né? Claro que existe uma tendência que daqui a 50 anos a gente espera que isso aqui seja diferente, né? Mas a gente vai num passo muito lento. Na verdade, a gente vai num passo muito mais lento do que seria desejado, né? E aí me preocupa também que, apesar de a gente ter toda essa demanda forte por ensino fundamental, a gente tinha em 2016 um percentual relativamente pequeno de escolas, né, que ofereciam o EJA na cidade, né? Então a gente tem uma demanda grande e tem uma oferta não tão grande assim. Agora, o que tem de muito positivo? O fato de que a gente tem, isso eu já falei em outras ocasiões, eu acho importante acentuar isso para quem está pensando no currículo, existe uma coisa muito positiva que em poucos lugares do Brasil existe, em São Paulo, que é uma diversidade de oferta, de formas de atendimento, né? Agora não tem mais o ProJovem, né? Acho que isso ele não funciona mais, mas funcionou durante um período. Tem a EJA regular, mais convencional, tem a EJA modular, tem o MOVA, tem os CIEJAs e tem o profissionalizante, que é uma experiência bem menor, né? Já quase uma outra experiência. Mas se a gente ficar só nas 4 primeiras, a gente tem uma experiência de diversidade que é muito importante. Eu vejo que naquela discussão da equidade, existir essa diversidade na cidade é um passo importante. Poucos lugares no Brasil têm oferta diversificada, né? Agora, tem um problema, que esse é o problema que eu considero, que eu também já comentei, que é, apesar de ser diversificado, é concentrado, né? Então a gente tem muita gente na EJA regular, em 16, isso, né? Tinha um pouquinho de gente no ProJovem, tem um tanto na EJA modular, um tanto no CIEJA e um tanto no MOVA. Mas a EJA regular é muito predominante, né? Então, ela no VAD concentra, apesar da diversidade de modelos, concentra muita gente num único modelo. E aí eu trouxe alguns dados para vocês verem, se eu tentar mostrar para vocês qual que é a lógica da diversidade. Olha como é legal ter vários modelos de atendimento. O MOVA, pensando por gênero, tá? Quase 70% de mulheres. Isso em 2016, por exemplo. Quase 70%, ou seja, quem é que vai para o MOVA? Basicamente, são mulheres. Já não acontece isso na EJA regular, onde a tendência é você ter uma igualdade de gêneros. No CIEJA também é um público mais feminino. Então você vê que tem uma tendência diferente já de quem está procurando e por que se sente melhor indo naquele espaço, né? Se eu olho por idade, né, é muito interessante olhar por idade, que vejam só, de novo, olha o MOVA, gente. 32% tem 60 anos ou mais, né? Ou 24, 50, 59. Então isso quer dizer que mais da metade das pessoas, quase 60%, são acima de 50 anos. Então são mulheres acima de 50 anos. E o CIEJA, que é uma coisa interessante, o CIEJA é uma espécie de misto completo. Ele atende ele traz mais a diversidade, tem gente de mais perfis mais variados. Veja que na idade praticamente é igual, é quase que 20% para cada faixa etária, né? Ele consegue ter uma outra perspectiva. Muito bem, estou acabando, gente. E aí a gente vê que, quando se fala, por exemplo, por deficiência, todo mundo aqui sabe, é uma outra característica, que o CIEJA, por ser um curso de 2 horas e 15, ele consegue trazer mais a população com deficiência de volta para a escola. Coisa que a EJA regular, no formato que ela tem, é pouco atrativa. Então, olha de novo a equidade sendo possível, né? Quer dizer, eu tenho um espaço que é adequado para aquele sujeito com deficiência, né? Mais do que o outro. Só vejo que um problema é que só tem um pouco de um e muito do outro, né? Muito bem. Era só, então, concluindo aqui. A ideia que eu quero trazer, e tentei trazer alguns exemplos
com dados, né, concluindo isso, que a diversidade da EJA regular, do CIEJA, do MOVA e da EJA modular compõe uma diversidade de modelos, ficando evidente que a EJA regular atende plenamente um público mais jovem em etapas mais avançadas. O CIEJA recebe pessoas de todas as faixas etárias, migrantes, deficientes e parte significativa da população negra. Eu não trouxe isso também, mas predomina no CIEJA a população negra. O MOVA recebe a população de imigrantes com 50 anos ou mais e muitos migrantes nordestinos. Em 2016, o ProJovem tinha forte presença público feminino, por causa da história das salas de acolhimento. Olha, outra equidade sendo pensada. O que eu faço com as mães que têm filhos, e vocês sabem que muitas jovens adolescentes saem da escola porque precisam cuidar dos filhos. E aí, no momento que existiu o ProJovem, isso passou a ser uma vantagem. Você tinha mais de 70% de mulheres no ProJovem, quase chegando nisso em algumas unidades de mulheres que eram atendidas, mães de família, de crianças. Esse retrato, para mim, traz a questão de um possível caminho de pensar a equidade. Ficando só esse porém, que é a gente concentrar demais no modelo. De qualquer maneira, eu acho então, por exemplo, que pensando em currículo aqui do município de São Paulo, pensando em MOVA, seja regular e modular, eu acho que precisa pensar esse currículo com as especificidades do público que frequenta essas unidades também, esse tipo. Então, será que dá para ser um currículo do CIEJA igualzinho um currículo do MOVA ou igualzinho um currículo da EJA regular? Eu acredito que não. Se a gente tiver como ponto de partida o sujeito, né? Então a gente acho que teria que pensar um pouco na especificidade desses sujeitos em cada lugar. É isso, gente. Obrigado.